Seguinte, bora para mais uma aula aqui, em que nessa aula a gente vai tratar sobre operadores de relações, né? No caso, eu vou tratar sobre dois operadores de relações, né? Dois tipos de operadores no caso, né? Os operadores aritméticos e lógicos, né? Em que as relações aritméticas elas vão então comparar duas ou mais expressões numéricas, já as relações lógicas elas vão comparar duas ou mais declarações lógicas. Então vamos aqui para relações algébricas e aritméticas. Aqui a gente tem os principais operadores aritméticos relacionais, né? Em que a gente tem aqui a relação, a função associada, o operador e o exemplo, né? Então, a relação de igual, né, dada pela função equal, né, em que o operador é o igual, né? Ou seja, diferente na aritmética usual, em que a gente tem, por exemplo, uma equação P igual a Q, né? A gente aqui no matemática tem que usar o igual para ter uma equação, né? Porque essa é a linguagem do matemática. No caso, somente um igual está associado à função set, né? Que é a função para definir um valor a um símbolo, né? Tal qual a gente já viu anteriormente. Agora eu tenho outros exemplos aqui, né? Como maior que, né? Associado à função greater, né? No caso aqui o operador é esse. Tem também aqui, ó, por exemplo, o menor igual, né? Que é dado pela função less or equal, em que a gente tem aqui, por exemplo, o símbolo de menor igual, em que ele pode ser obtido ó, simplesmente colocando aqui, ó, menor igual, aí já dá o símbolo de menor igual, certo? Bom, agora, como, por exemplo, aqui, ó, vamos considerar esse exemplo. A gente aqui tem 2 vezes 2, que é 4, igual a 2 elevado ao quadrado, que também é 4, que é igual a raiz de 16, que também é 4, maior ou igual a 2, né? Que de fato, né, 4 é maior ou igual a 2. Então, como toda essa relação aqui é verdadeira, né? Se eu der um enter aqui, a matemática vai falar para a gente que isso daqui é verdadeiro, né? Ou seja, true. Agora, se eu tivesse simplesmente feito, por exemplo, A igual a B, em que eu não atribuí valores para A igual a B, a matemática me dá uma expressão não avaliada, porque ele não sabe dizer se isso aqui é true ou false, né? Então, é basicamente isso. Agora, sobre as relações lógicas, né? Detalhe, né? Como eu falei anteriormente, né? Aqui, ó, o operador que testa a igualdade é um duplo igual, né? E o operador igual representa a atribuição de um símbolo a uma expressão. No caso aqui, então, ó, só um comentário, além de testar a igualdade, ele de fato estabelece uma igualdade no sentido de equações que a gente conhece da aritmética usual, né? Agora, passando para as relações lógicas, a gente tem aqui os principais operadores lógicos, né? A gente tem a relação, a função, o operador e um exemplo, né? Por exemplo, aqui a gente tem a relação não, né? Ou seja, dada pela função not, em que o operador é esse daqui, em que a gente tem aqui dois exemplos, né? E, bom, no caso da relação E, a gente tem aqui a função end sendo associada, né? O EE, né? Como sendo o operador, e aqui um exemplo, né? Ou dessa forma aqui. Bom, agora, o que a gente tem então desses operadores lógicos? Vamos olhar aqui um exemplo. Opa. No caso aqui eu estou falando not true, ou seja, eu quero a negação da função true, que vai ser false. Nesse caso aqui, eu quero a negação da função false, que vai ser true. Então, ele me dá not true, que é false, e not false, que é true. Bom, agora, nesse caso aqui deste teste lógico, true, de fato, se eu tenho algo que é verdade, então a gente tem que isso é verdade, né? Ou seja, se uma condição bate e a outra também, né? A gente tem que é true. Agora, se a gente tem algo que é true e algo que é false, a gente tem pelo operador AND, né, que o geral, né, true e false, é false. Se a gente tem, por outro lado, false, a gente tem simplesmente false, né? Agora, no caso aqui, ó, a gente tem um operador ou, né? No caso, é true ou é true, né? É verdade ou é verdade. No caso, verdade.
Agora, se algo é verdade ou falso, pode ser verdadeiro ou falso, então é verdade. Se algo é falso ou falso, então só pode ser falso, né? E um detalhe aqui, né, é que cuidado ao usar o ponto de exclamação para not, que pode causar alguns problemas em alguns, né, front-ends, né? Em que nesse caso então é mais aconselhável usar not p, se for o caso, né? Agora, falando então sobre as equações que eu já adiantei anteriormente, uma equação, no caso, ela vai ser representada pelo duplo sinal de igual, né? Em que a gente tem, por exemplo, aqui a equação 1 como x² menos 3x menos 4 igual a 0, né? Então, a gente tem aqui essa equação, certo? Agora, um spoiler, né, de algo que a gente vai ver mais para frente, que tem como a gente resolver essas equações usando funções especiais do matemática, como, por exemplo, a função solve, né, que dá o resultado para a gente como sendo uma lista de regras de substituição, né, que a gente vê que, de fato, o que a gente obteve aqui, né, esse EQ1 aqui, é de fato uma equação, porque o solve aqui, ele só admite entradas de equações, né? Então, a gente está pedindo para ele resolver essa equação, né, para variável x, certo? Então, usando a função solve, a gente tem que as soluções dessa equação aqui do segundo grau é menos 1 e 4, né? Então, uma equação, ela vai ser nada mais nada menos que um caso especial de uma relação lógica entre duas expressões e vai usar o mesmo operador relacional que a lógica simbólica. Bom, falando sobre strings, né? Um string nada mais nada menos que um texto entre aspas duplas, né? E a gente pode dar nome para esses textos, né? Ou seja, atribuir símbolos a esses textos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o símbolo silString, né, sendo definido como essa string aqui, não imagine isto. E a gente tem aqui, no caso, se a gente chamar o símbolo, se a gente definir silString como sendo essa string, né, e a gente depois chamar aqui silString, né, a gente tem esse texto aqui, então. Bom, a gente pode usar strings para várias coisas, né? Dentre elas, rotular figuras ou tabelas, né? Em que, por exemplo, a gente tem aqui esse conjunto de strings, né? Em que a gente tem uma lista de strings, por exemplo, colors, né? Em que a gente tem aqui várias cores, né? Uma lista de cores, né? No caso, a gente tem aqui vermelho, laranja, amarelo e assim por diante, né? Em que, se a gente der o Enter aqui, a gente está definindo ao símbolo colors essa lista aqui com essas várias strings, né? Em que eu suprimi o output usando ponto e vírgula. A gente pode obter um determinado membro dessa lista, né? Tal qual a gente já viu anteriormente, passando do colchetes duplo, né? No caso, suponha que a gente queira o terceiro elemento, a gente então coloca 3 e a gente obtém então o terceiro elemento, né? Ou seja, essa string aqui, yellow, certo? E strings também podem ser com funções especiais para elas, né? Como, por exemplo, string take, string drop e assim por diante, né? Em que, por exemplo, né, usando aqui ó, a função string take, né, no terceiro elemento da lista colors, né, que é yellow no caso. Então a gente vai pegar, no caso aqui, ó, a primeira letra dessa string, né, que no caso aqui é string é yellow, e a primeira letra então é y. É isso que essa função string take está fazendo, né? Está pegando a primeira letra da string yellow, que no caso é y, né? E aqui está alguns exemplos, né, só a título de ilustrações, de várias funções associadas a strings, né, que a gente pode obter dessa forma aqui, como eu já comentei em uma aula anterior também, certo? E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.